Graça e paz, minha querida irmã, meu querido irmão. Seja muito bem-vindo mais uma vez no vídeo de hoje. Se você é novo por aqui e se você ama esse conteúdo da Bíblia, da Palavra de Deus, já se inscreva nesse canal para você receber notificações de novos vídeos. Ao término desse vídeo, deixe seu like, porque o seu like ajuda a divulgar esse vídeo para outras pessoas ouvirem essa mensagem e desta forma edificar a sua fé. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, hoje nós vamos falar sobre, o foco do nosso vídeo de hoje é falar sobre os livros da Bíblia, né? Então, o título desse vídeo de hoje é Cuidado para não roubar a tua fé na Bíblia, na Palavra de Deus, amém? Então, vamos falar aqui hoje sobre, a diferença das Bíblias, a diferença da Bíblia católica, da Bíblia etíope, da Bíblia evangélica ou protestante, amém? Então, nós vamos falar a diferença das Bíblias e por que elas têm alguns livros diferentes, ok? E nós vamos entrar no assunto desses livros também para a gente esclarecer toda dúvida. O que está acontecendo? Eu tenho percebido, no YouTube, algumas pessoas, alguns canais fazendo vídeos sensacionalistas. O que seria um vídeo sensacionalista? Esse vídeo, ele tem na capa do vídeo uma frase do tipo assim: cuidado, te enganaram. Ou seja, a Bíblia foi alterada. Você já ouviu falar sobre isso? Te enganaram, a Bíblia foi alterada no decorrer dos anos, no decorrer dos tempos. Isso, meu irmão, minha irmã, não é verdade. E hoje eu vou provar para você que a Bíblia é totalmente digna da nossa confiança, porque ela é a palavra de Deus. Amém? Então, primeiramente, nós vamos falar aqui sobre a Bíblia católica, ok? Veja bem, a Bíblia católica, nós chamamos, deixa eu explicar para vocês. Quando você pega uma Bíblia, você vai perceber que a Bíblia contém vários livros dentro dela, ok? Livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Essa composição dos livros nós chamamos de cânon. O que é um cânon? É os livros que compõem a Bíblia, ok? Então, a Bíblia Católica, o cânon da Bíblia Católica contém 73 livros. Guarda aí, 73 livros, sendo que 46 livros, eles são do Antigo Testamento. E no Novo Testamento, 27 livros, ok? Guarda bem, 27 livros no Novo Testamento. Já a Bíblia etíope, lá da África, dos cristãos etíopes, a Bíblia deles contém de 81 livros até 88 livros. Mas você vai perceber, se você pesquisar sobre esse tema, é mais comum 81 livros, ok? Sendo que 46 livros eles são livros, do Antigo Testamento, ok? E eles têm também outros livros, que compõem o Antigo Testamento, totalizando 54 livros, do Antigo Testamento. E no Novo Testamento, 27 livros, ok? E a Bíblia evangélica ou a Bíblia protestante, que é a nossa, ela contém 66 livros, sendo que 39 livros, eles são do Antigo Testamento, ok? E 27 livros do Novo Testamento. Agora, você pode estar se perguntando, Helena, mas qual Bíblia é a certa? A Bíblia católica, a Bíblia protestante, a Bíblia etíope? Por que tem diferença da quantidade de livros? Veja bem, eu vou explicar para vocês o porquê que tem essa diferença e vou explicar para vocês, eu vou entrar com vocês em conteúdo de alguns livros aqui para a gente chegar numa conclusão, ok? Primeiramente, eu quero dizer para você, minha irmã, meu irmão, que você observou que entre o que tem em comum nessas Bíblias, a católica, a Bíblia etíope dos cristãos da África e a Bíblia evangélica, é que no Novo Testamento, todas elas contêm 27 livros. Olha que coisa maravilhosa. O Novo Testamento tem a mesma quantidade de livros e é o mesmo tema, o mesmo assunto, 27 livros.
no Novo Testamento. Então, você pode perguntar, Helena, mas onde que está a variação? No Antigo Testamento. E eu vou te explicar por que agora, e nós vamos entrar nesses assuntos, por que que tem diferença no Antigo Testamento, ok? Vamos lá. Olha só, na Bíblia Católica, eu falei para vocês que ela tem 46 livros no Antigo Testamento. E ela tem, em relação à nossa Bíblia evangélica, ela tem 7 livros a mais no Antigo Testamento. Quais são esses livros, ok? Vou falar para vocês aqui. É o livro de Tobias, Judite, Macabeus 1 e Macabeus 2, livro da Sabedoria, Eclesiástico e Baruque. Então, a Bíblia Católica, ela considera 7 livros a mais no Antigo Testamento, né? Mas aí você pode falar, Helena, por que que a Bíblia Católica, né, ela aceita esses livros? Veja bem, vou explicar para vocês. Vocês vão perceber que, né, e a nossa Bíblia evangélica não tem esses 7 livros no Antigo Testamento. Veja bem, esses 7 livros, né, dentro do protestantismo, são considerados não inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Aí você vai falar assim, mas por que, Helena? Vou te explicar por quê. Eu separei aqui para vocês o exemplo do livro de Macabeus. Né? Se você tiver uma Bíblia católica aí na sua casa, você pode olhar no Antigo Testamento. Macabeus, livro de Macabeus 1 e livro de Macabeus 2. Vocês vão perceber que tem um momento que no livro de Macabeus 2, se não me engano, no capítulo 12, ele vai falar um assunto que contradiz a palavra de Deus, ou seja, que vai contra aquilo que Deus determinou. Vou te dar um exemplo, aí você fala, qual é o assunto, Helena? Ele fala sobre intercessão aos mortos. Vou dar exemplo para você, a pessoa morreu e aí um familiar, um parente, pede a Deus, pede intercessão a algum tipo de santo para a alma daquela pessoa que já morreu. Ou seja, ela faz intercessão para mortos. O livro de Macabeus fala isso. E, de acordo com a Bíblia, isso é contra a vontade de Deus. Deus não mandou fazer isso. E eu vou explicar para vocês por que não, ok? Então, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Deuteronômio, no capítulo 18. Olha só, a Bíblia começa com os 5 primeiros livros, é o 5º livro, é o Pentateuco, né? Que Pentateuco é os 5 primeiros livros da Bíblia. E olha o que diz aqui sobre essa questão de orar para mortos. Olha o que Deus falou sobre isso. Deuteronômio, capítulo 18, a partir do verso 10. Eu vou ler aqui para vocês. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Deus falando para o povo dele, para o povo de Israel, quando chegasse na terra prometida. Olha o que Deus falou. Que não exista entre vocês ninguém que queime o seu filho ou a sua filha em sacrifício, e nem que seja adivinho, prognosticador, agoreiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia ou alguém que consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações, o Senhor, o Deus de vocês, está expulsando esses povos de diante de vocês. Sejam perfeitos para com o Senhor, seu Deus, porque as nações dessa terra que vocês vão possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhos, mas o Senhor, o Deus de vocês, não permitiu que vocês fizessem tal coisa. Então, se você, meu irmão, minha irmã, pegar esse versículo aqui, você vê claramente que Deus proíbe qualquer tipo de consulta a mortos, qualquer tipo de intercessão a mortos. A Bíblia fala que claramente que quando uma pessoa morre, vem logo o juízo. Não é possível uma oração, né, nossa, que pode mudar a sentença daquela pessoa que já morreu. A Bíblia deixa muito claro que é aqui, quando nós estamos vivos nessa terra, é que nós temos a possibilidade de se arrepender dos nossos pecados e entregar a nossa vida para Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Salvador.
que perdoa os nossos pecados, o sumo sacerdote para sempre. Então, a chance de ser salvo é em vida, não é depois que a pessoa morre, ok? Vamos aprofundar mais. Vamos abrir as nossas Bíblias agora em Hebreus, capítulo 9, ok? Hebreus, capítulo 9, no verso 27. Olha o que a palavra de Deus fala conosco. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então ele está falando aqui que o ser humano morre uma vez e vem logo o juízo. Vem o juízo, não tem purgatório. Não tem segunda chance depois que morre. Não, ele está falando que depois que morre vem logo o juízo. Pode abrir aí na tua Bíblia, Hebreus capítulo 9, no verso 27. Então, continuando, verso 28. E assim também, Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas agora para salvar aqueles que esperam por ele. Então, meu irmão, minha irmã, esse tipo de religião que fala que a pessoa que acredita em reencarnação, que a pessoa vem aqui na Terra várias vezes, reencarna, isso é contra a vontade de Deus, é contra a Bíblia Sagrada. A Bíblia fala que o homem morre uma vez e logo vem o juízo. E ele fala aqui que assim como Cristo veio a primeira vez, ele morreu e ressuscitou uma vez e voltará a segunda vez agora para fazer a redenção. O que é redenção? Resgate da humanidade. E para salvar aqueles que esperam por ele. Ok? Então a Bíblia deixa muito claro, meu irmão, minha irmã, que não existe essa questão de interceder para mortos. A chance que a pessoa tem de salvação é em vida. Por isso que nós temos que pregar Jesus Cristo para as pessoas que estão vivas, para que elas recebam Jesus como Salvador, se arrependam dos seus pecados e sejam salvas. Foi o que Jesus falou. Jesus disse no livro de Mateus, no capítulo 28, depois de ressuscitado, ele falou assim para os discípulos. Toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando elas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando eles a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Isso foi a ordenança de Jesus para a minha vida, para a tua vida. Amém? Então, continuando, vamos mais um pouquinho. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, vamos abrir as nossas Bíblias. Atos, vamos abrir as nossas Bíblias aqui. Amém? Amém? Vamos encontrar aqui. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Atos capítulo 4, no verso 11. Vou ler para vocês. 11 e 12. Aqui o apóstolo estava pregando, né? O apóstolo Pedro estava pregando nesse momento aqui. Ele disse o seguinte, olha só. Ele disse o seguinte, verso 11. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram. Mas ele veio a ser a pedra angular. O que é a pedra angular? É a pedra principal do edifício, né? De uma construção, ok? Aí ele fala, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então ele está falando aqui, meu irmão, minha irmã, que não existe salvação em nenhum outro nome, a não ser em Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, aleluia, glória a Deus, esta é a palavra do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, por que eu trouxe essas referências aqui para vocês? Eu estou mostrando aqui para vocês por que esses 7 livros que tem no Antigo Testamento da Bíblia Católica, eles são considerados não inspirados pelo Espírito Santo. Porque nesses livros contém algumas coisas que contradiz a Bíblia no contexto geral.
Eu expliquei para vocês que você precisa entender a Bíblia no contexto todo da Bíblia, para você entender a vontade plena de Deus para as nossas vidas, o plano da salvação e da redenção. Então, se tiver algum livro da Bíblia que contradiz, que vai contra aquilo que Deus determinou, né, na lei, na palavra de Deus, então esse livro não é considerado inspirado pelo Espírito Santo, ok? Então, eu provei aqui para vocês, né, explicando aqui para vocês, por exemplo, do livro de Macabeus, quando fala de interceder para mortos. Então, esse tipo de assunto desse livro, ele contradiz o que Deus falou para o povo dele, ok? Por isso que nós, né, nós evangélicos, nós que temos a Bíblia evangélica, nós podemos confiar na Bíblia que nós temos, ok? Porque a Bíblia que nós temos, eu vou chegar lá, vou explicar para vocês por que nós podemos confiar 100% na nossa Bíblia que temos, ok? Então, eu estou explicando aqui para vocês que esses 7 livros que tem a mais na Bíblia Católica, eles não fazem parte do cânon da Bíblia evangélica, né? Porque eles têm algum tipo de conteúdo que contradiz a Bíblia como um todo, ok? Mas a Igreja Católica, por algum motivo, aceitou. Veja bem, então, importante você entender isso aqui. Mas eu expliquei para vocês também que no Novo Testamento a quantidade de livro é a mesma, com 27 livros. Tanto que eu me converti na época lendo o Novo Testamento de uma Bíblia católica que eu tinha. Então eu peguei o Novo Testamento que começa em Mateus e eu li até Apocalipse. E Jesus Cristo revelou para mim, né? Ele falou comigo. E a partir dali eu me arrependi dos meus pecados e recebi Jesus como Salvador, ok? Então, se você tem na sua casa uma Bíblia católica, comece a ler o Novo Testamento. Ali está a nova aliança que Deus, o Pai, ele selou através do sacrifício do teu Filho único, Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? Então, eu estou explicando para vocês e eu indico fortemente para vocês, se você nunca leu a Bíblia, como eu falei em outros livros, leia primeiro o Novo Testamento. Depois você vai ler o Antigo. Então, você primeiro precisa entender que nós estamos debaixo da nova aliança, para depois entender, né, o que foi a antiga aliança, ok? Então, falei para vocês aqui. Agora, vamos falar da Bíblia etíope, essa Bíblia, né, que são dos africanos cristãos. Veja bem, a Bíblia etíope, ela contém aqui, vou levar em consideração o que eu falei para vocês, 81 livros, que é o mais comum, ok? Então, ela tem 46 livros da Bíblia Católica. Veja bem, ela tem esses livros da Bíblia Católica do Antigo Testamento, ok? Que são os 46 livros que eu falei para vocês. E ela tem mais alguns livros, alguns textos aceitos apenas por eles, né? Que é chamado o cânon amplo, que eles chamam de cânon amplo. E o que seria esse cânon amplo, né? Que totaliza os 54 livros no Antigo Testamento. Né? Vou dar exemplo aqui para vocês, né? Os mais famosos é o livro de Enoque, o livro dos Jubileus. E o que tem nesses livros? Eu já li, veja bem, eu já li o livro de Enoque, eu já li o livro de Jubileus. O Jubileus, ele é um Gênesis, ele é o livro de Gênesis, porém ele tem datas, tempos determinados, entendeu? Então vou te dar exemplo aqui de uma passagem que eu li que ficou na minha mente. Ele fala que quando a filha de Jacó, a Diná, ela foi abusada, né, pelos inimigos do povo de Israel, ela tinha 12 anos. Então ele fala assim data, ele fala tempos, entendeu? Ok? Mas isso não faz muita diferença para nossa fé, entendeu? É isso que eu quero que você entenda. O livro de Enoque, você vai ver que a nossa Bíblia, ela cita Enoque. Lá no Antigo Testamento fala que Enoque andou com Deus e foi arrebatado, ok? Mas o que tem nesse livro de Enoque, que é da Bíblia etíope, que a gente não tem na nossa Bíblia? Esse livro, meu irmão, minha irmã, se você pesquisar sobre esse assunto, por que ele não tem no cânon da nossa Bíblia? Porque esse livro de Enoque que a gente tem hoje, que você acha na internet, você compra ele na Amazon, que eu comprei, e eu li esse livro, ele é um livro que fala da rebelião dos anjos, né? Quando os anjos, eles rebelaram contra o plano de Deus, fala dos anjos que caíram, ele fala das viagens por vários céus, mas por que ele não tem na nossa Bíblia? Porque esse livro, eles não têm datação correta da autoria desse livro. Ele é um livro que ele foi passado de geração em geração.
Você já viu falar de forma oral? É como se fosse assim, a minha geração falou de boca, né? Falou por palavras, né, para aquela geração. Aí eles foram falando de geração em geração. E aí é uma coisa para se duvidar. Uma coisa que foi falada de uma geração para outra, o que pode acontecer? Ela pode ser distorcida. Você concorda comigo? Imagine só, eu te conto um segredo. Aí você vai contar o segredo que eu contei para você para outra pessoa. Aí você pode aumentar ou tirar alguma coisa. Aí aquela pessoa vai contar aquele segredo para outra pessoa. Ela pode aumentar ou tirar alguma coisa. No final das contas, o que pode acontecer com o assunto? Ele pode ficar distorcido. Ele pode conter coisas que é verdade? Pode. Mas pode conter coisas que não é verdade, que foram aumentada ou retirada? Pode. Então, por isso que o livro de Enoque não tem na nossa Bíblia. Mas, se você tem curiosidade de ler esse livro, pode ler. Eu li o livro, entendeu? Ele não é um livro que contradiz a nossa Bíblia, mas ele é um livro muito parecido até com o Apocalipse, entendeu? Sabe aquele livro assim muito meio místico, entendeu? Então, se você nunca leu a Bíblia, eu não te indico você ler esse livro, porque pode ser que você vai ficar confuso. Então, primeiro, preocupa em ler a tua Bíblia que você tem na sua casa. Lê o Novo Testamento, lê depois o Antigo, eu vou chegar lá, vou explicar para vocês. Então, depois que você já leu toda a Bíblia, agora você tem curiosidade de ler esses livros, né, que são chamados livros apócrifos. O que são esses livros? São livros que não são considerados inspirados pelo Espírito Santo, não tem uma datação correta do autor que escreveu. Entendeu? Como eu expliquei para vocês aqui do livro de Enoque. Então, não tem como a gente comprovar quem foi o autor do livro de Enoque, porque ele foi um livro passado de geração em geração. Então, não é de muita credibilidade, ok? Então, isso é importante vocês entenderem. Porém, o Novo Testamento da Bíblia Etíope, que eu comprei essa Bíblia, inclusive para estudar ela, eu vi a mesma questão da nossa. Ela tem 27 livros no Novo Testamento, que é igual à nossa Bíblia. Amém? Olha que benção, né? Agora nós vamos falar da Bíblia evangélica ou protestante, como nós conhecemos, que é chamado do cânon evangélico. A nossa Bíblia, meu irmão, minha irmã, estou aqui com uma Bíblia NAA, que é a Nova Almeida Atualizada, tem a ACF, né? Enfim, tem muitas Bíblias, né, protestante, Bíblias evangélicas. Essas Bíblias nossas, ela tem 66 livros, que eu falei para vocês, 39 do Antigo Testamento e 27 igual, como eu falei para vocês, do Novo Testamento. Aí você vai falar assim, Helena, mas como que você me diz que a nossa Bíblia protestante é a verdade? Pois é, eu vou te provar hoje que a nossa Bíblia protestante evangélica é a Bíblia verdadeira. Amém? Vou te provar hoje. Que coisa maravilhosa, vou te mostrar. Olha só que coisa curiosa. Primeiro ponto que você precisa saber. A nossa Bíblia, meu irmão, minha irmã, ela segue. Lembra que eu expliquei para vocês sobre o cânon? Cânon, a palavra cânon significa a coleção de todos os livros da Bíblia. Então, primeira coisa que eu preciso falar para vocês, essa Bíblia evangélica, essa Bíblia protestante, o cânon dela, a composição dos livros dela, é igual à Bíblia dos judeus. Olha que coisa maravilhosa. Meu irmão, minha irmã. Se você pegar um judeu de sangue, descendência de Abraão de sangue, né? Porque nós somos descendência de Abraão pela fé, porque o apóstolo Paulo fala sobre isso, que aqueles que creem em Jesus são descendência de Abraão pela fé. Mas existem os descendentes de Abraão pelo sangue, que são os judeus. A Bíblia deles, o Antigo Testamento da Bíblia judaica é igual à nossa. É igual à Bíblia protestante, ok? E se você pegar um judeu que é ortodoxo e que esse judeu que ainda não acredita em Jesus, ele só tem o Antigo Testamento, ok? Mas o Antigo Testamento dele é igual ao nosso. Ele tem, né, a lei de Moisés, que Deus deu para Moisés, veja bem, porque a lei não é de Moisés, a lei é de Deus, que deu por meio de Moisés, ok?
Nós temos os profetas, nós temos os escritos, que são os salmos, os provérbios. Então, os livros são iguais à Bíblia judaica, ok? E se você pegar um judeu que crê em Jesus Cristo como Salvador, ele tem uma Bíblia igual a nossa, que ele tem. O Antigo Testamento é igual ao nosso e o Novo Testamento com 27 livros é igual a nosso. Aí você vai falar assim, Helena, mas ainda tá pouco. Vamos lá. Então, por que nós podemos crer totalmente que a nossa Bíblia é a verdade? É a Bíblia mais confiável que nós temos, é a Bíblia protestante, a Bíblia evangélica. Vamos abrir as nossas Bíblias, meu irmão, minha irmã, primeiramente no Evangelho de João, ok? Vamos abrir aqui, Evangelho de João, capítulo 4. Olha só, eu vou ler aqui para vocês, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 21 e 22. Isso aqui é Jesus Cristo falando para aquela mulher samaritana. Olha o que Jesus falou no verso 21. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. João capítulo 4, verso 21. E no verso 22 ele fala o seguinte, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Então eu quero que você preste atenção nessa frase que Jesus falou aqui. Ele falou, Jesus Cristo falou para aquela samaritana que a salvação vem dos judeus. Jesus Cristo, ele era, quando ele estava aqui na terra, judeu. Jesus é judeu, ele é do povo de Israel. E ele falou que a salvação vem dos judeus. Então, meu irmão, minha irmã, você tem que pensar, pensa aí comigo, meu irmão, minha irmã, que a lei foi dada primeiramente para quem? Para o povo de Israel, para os judeus. Através, de Moisés, Deus apareceu para Moisés, Deus chamou Moisés para tirar o povo da terra do Egito e deu a lei, que nós chamamos de Torá, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, o primeiro povo do mundo que recebeu a lei de Deus, quem que é? É os judeus. E Jesus Cristo falou que a salvação vem dos judeus. Então, meu irmão, minha irmã, você que é cristã, que está aí me ouvindo, você que é cristão, que está me ouvindo, assim como eu, nós temos que colar em quem? Na aba dos judeus, porque aquele povo conhece a Bíblia Sagrada, eles conhecem o Antigo Testamento muito bem, E aqueles que creem em Jesus têm o Espírito Santo morando dentro deles, porque existe, minha irmã, meu irmão, muitos judeus se convertendo a Jesus, você sabia? Tem muitos judeus que estão crendo em Jesus. E eles conhecem a Bíblia muito bem, Eles estudam muito bem. Foi esse povo, o povo de Israel, recebeu a palavra de Deus primeiro do que nós. E depois, através deles, a palavra chegou até nós. Amém? Então, eu quero que você guarda essa palavra aí. Segundo ponto, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Vamos abrir aqui. Lucas, capítulo 24. Lucas 24, nós vamos ler no verso 44. Amém? Olha o que diz aqui. Olha o que Jesus falou aqui. Isso aqui, meu irmão, minha irmã, esse capítulo 24, ele, no Evangelho de Lucas, é o último capítulo, do Evangelho de Lucas. E ele aqui, ele retrata, ele fala da ressurreição de Jesus. O que Jesus falou depois que ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Olha só o que Jesus falou no versículo 44. Ele fala o seguinte: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Olha que coisa maravilhosa, meu irmão, minha irmã. Você que tem sua Bíblia em casa. Jesus Cristo de Nazaré falou para os discípulos, depois que ele ressuscitou, que era necessário que se cumprisse tudo o que foi dito a respeito dele. Onde? Na lei de Moisés, que Deus deu para Moisés,
nos profetas e nos salmos. Então, quando Jesus fala lei de Moisés, profetas e salmos, é essa Bíblia que nós temos aqui, a Bíblia evangélica, que é a mesma Bíblia dos judeus, que tem o Antigo Testamento igual ao nosso. Então, eu quero que você pense comigo, o que a gente tem que atentar? Jesus falou que o Antigo Testamento fala dele. Onde que fala dele? Na lei de Moisés, que é nos 5 primeiros livros da Bíblia, nos profetas que vêm logo depois e nos salmos, fala de Jesus. Então, olha só, nós temos que prestar atenção naquilo que Jesus Cristo falou. Nós temos que focar só no que ele falou, não é no que os outros falou. Jesus falou que é, né, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, a nossa Bíblia evangélica, que tem 66 livros, ela contém todos esses livros. E é por isso, minha irmã, meu irmão, que está assistindo esse vídeo, que eu quero que você creia que a Bíblia que você tem aí na sua casa, uma Bíblia evangélica, uma Bíblia protestante, essa Bíblia é igual à Bíblia dos judeus que crê em Jesus Cristo como Salvador. E nós podemos crer totalmente nessa Bíblia. Nós podemos confirmar a autenticidade da Bíblia. Porque esses livros que nós temos aqui, os 66 livros da Bíblia evangélica, são livros que têm comprovação da datação dos autores. Foram os próprios autores que escreveram, né? Foi Moisés que escreveu o Pentateuco. Nós temos os profetas, os próprios profetas escreveram os livros. Nós temos no Novo Testamento os apóstolos escreveram os livros. Então, nós temos datação, nós temos como comprovar a datação, né? O ano que foi escrito os livros, os autores dos livros. E esses autores foram as pessoas que viveu e viu Jesus. E viveu, né, os milagres do povo de Israel, como Moisés, como os profetas, né, que andavam com Deus. Então, minha irmã, meu irmão, eu quero que você pense comigo. Não deixa nada roubar a sua fé. A Bíblia que nós temos, essa Bíblia cristã, essa Bíblia evangélica, ela é verdadeira, ela é digna de toda a nossa confiança e autenticidade. Nós temos como comprovar os autores e a datação dos livros. Né? Então, talvez você está me assistindo aí, você fala o seguinte: Helena, eu tenho aqui uma Bíblia etíope, traduzida para o português, ou então você tem uma Bíblia católica, né? Uma Bíblia católica convencional. Então, pega o Novo Testamento, que eu falei para vocês que tem em comum, porque o Novo Testamento é igual em todas as Bíblias, 27 livros. Leia o Novo Testamento e crê que Jesus Cristo é o nosso Salvador. E você será salva, minha irmã, meu irmão. É igual. Agora, a Bíblia evangélica, né, a Bíblia protestante, o Antigo Testamento que nós temos, ele é digno de confiança porque os livros que tem aqui é igual da Bíblia judaica. E Jesus falou, que eu li aqui para vocês, né, Jesus quis falando que o quê? Que a salvação vem dos judeus. Jesus falou que tinha que se cumprir o que foi dito a respeito dele, onde? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, está aqui na nossa Bíblia. Então, é por isso que eu estou aqui explicando para vocês que a Bíblia que você tem na sua casa, ela é a palavra de Deus. Não deixa, né, esses vídeos sensacionalistas de pessoas, né, talvez até mal intencionadas ou usadas, né, por demônios, por espíritos malignos, roubar a sua fé. Porque o diabo, ele quer roubar a sua fé. O diabo, ele quer roubar a fé das pessoas, fazendo as pessoas não acreditar na Bíblia, fazendo as pessoas duvidar, achar que a Bíblia foi alterada. A Bíblia não foi alterada. E eu te falo mais. Pensa comigo. Eu tenho certeza que você conhece como eu conheço. O que o Evangelho de Cristo é capaz de fazer na vida de uma pessoa? Ele é capaz de transformar essa pessoa numa nova criatura. Ele muda histórias, ele transforma as vidas. A gente vê milagres, sinais, prodígios. Então, se essa Bíblia não fosse verdadeira, nós não iríamos ver milagres, sinais e maravilhas, né,
de mudança de caráter. Eu tô falando aqui, minha irmã, meu irmão, não tô falando de milagre agora não. Eu tô falando de mudança aqui dentro, porque o verdadeiro evangelho muda o nosso coração de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Milagre, qualquer pessoa pode receber se ela crê em Deus, se ela buscar com fé. Mas eu tô falando de mudança de caráter. Eu tô falando de mudança e abandono do pecado. E a gente viver uma vida para Deus, uma vida em comunhão com o Espírito Santo. Eu tô falando da gente ouvir o Espírito Santo falando com a gente, mostrando pra gente o caminho de um relacionamento com Jesus. Então isso, minha irmã, meu irmão, é o Evangelho de Jesus. Então, eu quero, fazer uma pequena oração para vocês, terminar esse vídeo. Eu achei muito interessante eu trazer esse assunto aqui para vocês, porque eu vi pessoas, questionando, se perguntando por quê, da diferença das Bíblias. Então, eu achei muito interessante trazer esse assunto aqui para vocês. Então, a Bíblia que nós temos, a Bíblia evangélica, é uma Bíblia que nós podemos crer totalmente. É uma Bíblia autêntica ao povo de Israel. Nós podemos crer que essa é a palavra de Deus, porque ela muda a nossa vida. Ela muda a nossa história. Ela salva. Ela nos salva e nos liberta da ira vindoura. Amém? Então, minha irmã, meu irmão, eu vou fazer uma pequena oração para você que está ouvindo, para você que conseguiu assistir até aqui esse vídeo, esse vídeo que é muito importante, ele é informativo, para que você creia que a Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Então vamos orar, feche os seus olhos e ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai do céu, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, eu oro por essa pessoa, por essa vida, Pai, que está ouvindo esse vídeo nesse momento, Senhor. Eu oro, Pai, para que o Senhor venha convencer esta vida do pecado, da justiça e do juízo. Eu oro, Pai, que o Senhor desperta no coração dessa pessoa uma fome, uma sede, Pai, de ler, de estudar a Bíblia Sagrada todos os dias, no nome poderoso de Jesus. Eu oro, Pai, que o Senhor abra os olhos dessa pessoa para que ela creia que a Tua palavra é a única verdade. Ó Deus, assim, Senhor Jesus Cristo, como o Senhor falou comigo, ó Pai, no ano de 2009, o Senhor falou claramente comigo com uma voz audível. O Senhor falou comigo desta forma: para de ver o que tem errado dentro das igrejas. Segue a minha palavra, porque a minha palavra é verdade. Senhor, tu dissestes para mim que a tua palavra é a única verdade. E eu oro, Pai, que da mesma forma essa pessoa que está me ouvindo agora, Pai, possa se sentir impactada com essa palavra e ela possa crer, Pai, que a tua palavra, a Bíblia Sagrada, é a verdade. Assim como o Senhor falou comigo, Pai, ó Deus, naquela visão, o Senhor falou com voz audível comigo que a Bíblia é a verdade, que a Bíblia é a palavra do eterno Deus de Israel, nosso Salvador. Então, meu Deus, eu te peço que essa pessoa seja agora impactada pelo teu Espírito Santo e que ela venha crer, ó Pai, totalmente na palavra do Senhor, nas sagradas escrituras, ó Pai, no nome poderoso de Jesus. Meu Deus, aumenta a fé dessa pessoa, Senhor. Ó Deus, se essa pessoa tem negligenciado, Pai, o estudo da tua palavra, resgata nela, Pai, o primeiro amor a Cristo, ó Deus, para que ela venha ler a tua palavra todo dia, para que ela venha meditar na tua palavra todo dia, ó Deus, para que ela venha orar todos os dias, Senhor, eu te peço no nome poderoso de Jesus. Ó Pai, avança a tua obra sobre a vida dessa pessoa, Pai, que está ouvindo esse vídeo neste momento, Senhor, e opera a tua obra, Pai, de salvação, de santificação, de regeneração, Pai, por completo, ó Deus. Eu te peço e oro por essa vida, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Então, minha irmã, meu irmão, eu me despeço desse vídeo desejando a você uma boa noite, uma boa tarde, que Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus e creia que essa é a palavra de Deus. Estude essa palavra, porque o Senhor vai transformar a tua vida, a vida da tua família, em nome do Senhor Jesus. Amém?